O frescor da terra úmida nas mãos logo cedo é algo que não se compra em farmácia nenhuma. Enquanto a neblina ainda cobre o pasto, eu gosto de caminhar pela horta e observar o orvalho escorrendo pelas folhas. Muitas vezes a gente gasta uma fortuna procurando a fonte da juventude em frascos de plástico, cremes importados e promessas de laboratório. E se eu te disser que o segredo para atrasar o relógio biológico já foi plantado na terra há milhares de anos? Não estou falando de mágica, estou falando de biologia pura, de compostos, que a ciência moderna agora prova que conseguem entrar nas nossas células e consertar o que o tempo desgastou. Aqui no Raízes do Campo, a gente acredita que a verdadeira cura vem da simplicidade, do contato com o barro e do respeito ao que o Criador nos deixou. Hoje eu vou te mostrar 20 plantas que literalmente reprogramam o seu corpo para envelhecer mais devagar. E vamos fazer isso sujando as mãos. Número 1. O chá verde ou Camellia sinensis. Quando você amassa uma folha fresca de chá verde entre os dedos, sente um aroma vegetal forte, quase cortante. Nesse exato momento, você está liberando uma carga massiva de antioxidantes chamados catequinas, principalmente o EGCG. A função do EGCG não é apenas hidratar, ele atua como um escudo para o seu DNA. Cada vez que as nossas células se dividem, as pontas dos nossos cromossomos, chamadas telômeros, vão encurtando. É isso que causa as rugas, a fraqueza e o envelhecimento. O chá verde ajuda a preservar esses telômeros. Em vez de comprar extratos processados, experimente colher as folhas jovens, dar uma leve macerada e jogar água fumegante em um bule de barro. O calor libera os compostos ativos direto na água. Tomar isso ao amanhecer é como ligar o motor das suas células de forma limpa. Número 2. A cúrcuma ou açafrão da terra. Cavar a terra escura e puxar um rizoma de cúrcuma é como descobrir ouro no próprio quintal. Aquele laranja intenso que mancha a ponta dos dedos não é apenas corante natural, é a curcumina. O maior inimigo da juventude é o que os médicos chamam de inflammaging, a inflamação crônica silenciosa, que corrói as articulações e enrijece as artérias com o passar dos anos. A curcumina apaga esse incêndio de dentro para fora. Aqui na roça, a gente lava a raiz no tanque, raspa a casca fina com uma faquinha e bate no pilão de pedra. Eu misturo essa pasta dourada com um pouco de banha de porco ou óleo de coco, porque a gordura faz o corpo absorver o princípio ativo muito mais rápido. É um remédio rústico, potente e que alivia as dores do trabalho braçal no mesmo dia. Número 3. O ginseng. Tem um motivo para os antigos imperadores asiáticos pagarem fortunas por uma raiz dessas. Quando você pega uma raiz grossa de ginseng na mão, ela parece até ter braços e pernas como um pequeno corpo humano retorcido. A ciência descobriu que o ginseng ele possui ginsenosídeos. Esses compostos vão direto nas mitocôndrias, que são as pequenas fábricas de energia dentro das nossas células. Com a idade, essas fábricas vão enferrujando e a gente sente aquele cansaço crônico que não passa com o sono. O ginseng limpa a ferrugem. O jeito certo de prepará-lo? Cortar a raiz em fatias bem finas e deixar secando em uma peneira de palha debaixo do sol forte. Depois, basta mascar um pedacinho ao longo do dia para sentir a clareza mental voltar. Não é energia nervosa de café, é vitalidade pura e profunda. Número 4. O ginkgo biloba. Imagine uma árvore que sobreviveu aos dinossauros e à era do gelo. O ginkgo é exatamente isso, um fóssil vivo. No outono, quando a temperatura cai, essas árvores soltam folhas amarelas em formato de leque. Juntar essas folhas secas e guardá-las em grandes potes de vidro na despensa é um hábito que pode salvar a sua memória. O segredo do ginkgo está nos flavonoides que dilatam os microvasos sanguíneos. Sabe aquele esquecimento frequente, a vista que embaça, ou as mãos sempre geladas? Tudo isso é falta de oxigenação nas extremidades.
O chá dessas folhas amarelas age como um desentupidor natural para a rede elétrica do nosso cérebro. Você não está apenas bebendo chá, você está engolindo a resiliência de uma árvore que se recusou a morrer por milhões de anos. Número 5. A aloe vera, nossa conhecida babosa. O vento do campo e o sol forte castigam a pele de quem trabalha lá fora. Mas o alívio está a um corte de faca de distância. Quando você corta uma folha grossa de babosa, aquele gel transparente e viscoso que escorre é um milagre biológico vivo. Os antigos egípcios já a chamavam de planta da imortalidade. Os polissacarídeos presentes ali dentro fazem algo incrível. Eles penetram na pele e acordam os fibroblastos, as células preguiçosas que fabricam o colágeno. Não adianta passar creme caro por cima da pele morta. Você precisa do gel cru, recém-cortado, agindo na raiz do problema. Eu abro a folha no meio e esfrego a polpa gelatinosa direto nas rachaduras das mãos e no rosto. A sensação de frescor é imediata e a pele absorve tudo em minutos, ficando esticada e firme. É a terra consertando o que o sol queimou. Antes de passarmos para as próximas plantas, quero que você entenda uma coisa importante. A indústria quer te convencer de que envelhecer é uma doença que precisa ser tratada com pílulas sintéticas. Mas o envelhecimento acelerado que vemos hoje é apenas a consequência de estarmos desconectados do solo. Quando você come algo que acabou de ser arrancado da terra, as enzimas daquela planta ainda estão vivas. O corpo humano reconhece essa vida. Nós fomos feitos do pó da terra e é do pó da terra que tiramos a nossa manutenção. Se você observar uma floresta, não existe lixo. Tudo se recicla e se renova. O nosso corpo tem esse mesmo mecanismo de renovação, mas ele precisa das ferramentas certas para trabalhar. E essas ferramentas estão nas raízes, nas cascas, nas folhas amargas que deixamos de comer porque ficamos mal acostumados com o açúcar do supermercado. Cultivar essas 5 primeiras plantas já seria suficiente para mudar completamente a saúde da sua família. Mas a natureza é ainda mais generosa. Nós vamos aprofundar agora em uma classe de ervas que tem um trabalho muito específico e letal. Elas entram no corpo para fazer uma verdadeira faxina nas células que já desistiram de viver, mas que se recusam a ir embora. É a verdadeira arte de limpar o terreno antes de plantar a nova semente. Essa faxina interna é o que separa uma velhice cheia de dores de uma longevidade forte e independente. Prepare o seu caderno, porque as próximas plantas são verdadeiros exterminadores celulares. Você já reparou no que acontece quando a gente deixa galhos secos e apodrecidos pendurados em uma árvore frutífera? O galho morto rouba a seiva, atrai doenças e apodrece o resto da planta. Com o nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. Com o passar do tempo, nós acumulamos as chamadas células senescentes, também conhecidas como células zumbis. Elas pararam de se dividir, não funcionam mais, mas se recusam a morrer, ficando ali despejando toxinas inflamatórias no tecido saudável. Para voltar no tempo, não basta estimular as células novas. A gente tem que varrer os zumbis para fora. Número 6. A romã. Nas escrituras antigas e no Cântico dos Cânticos, a romã era o símbolo da fertilidade e da promessa de uma vida farta. Não era um simbolismo à toa. Quando você abre a casca dura e avermelhada, dezenas de sementes brilhantes como rubis saltam nas suas mãos. O sumo vermelho e ácido que escorre entre os dedos contém compostos chamados elagitaninos. Sozinhos, eles não fazem mágica. Mas quando chegam no seu intestino, as bactérias boas transformam esses compostos numa substância chamada urolitina A. Essa substância entra na célula e dá um comando brutal chamado mitofagia. Ela diz: essa mitocôndria está velha, quebre ela e construa uma nova. É uma reforma completa na usina de energia do corpo. Aqui na roça,
a gente não faz suco coado. A gente espreme o fruto inteiro num pano rústico para aproveitar o sumo concentrado e puro, bebendo direto da tigela. Número 7. Os mirtilos ou blueberries. Essas pequenas bolinhas roxas parecem inofensivas, mas são um tanque de guerra contra a perda de memória. Colher mirtilos de manhã cedo, com os galhos ainda pesados pelo orvalho, é um dos meus momentos preferidos. Comer direto do pé, sem lavar, com aquele pó fino e branco que protege a fruta naturalmente, é garantir uma carga explosiva de antocianinas. Esses pigmentos azulados são uma das poucas substâncias na natureza capazes de atravessar a barreira de proteção do cérebro. Elas chegam lá em cima e limpam os detritos de oxidação que causam as névoas mentais, o famoso branco. Estudos recentes em laboratório mostraram que o extrato de mirtilo conseguiu prolongar a vida útil de organismos em quase 30%. Não é firula, é o poder do pigmento escuro esfregado na palma da mão e comido in natura. Número 8. A hortelã-pimenta ou peppermint. Se você acha que a hortelã só serve para dar cheirinho de limpeza, prepare-se para mudar de ideia. A NASA não estuda chazinho de vó, sem motivo. Quando um astronauta sai da atmosfera, a radiação do espaço acelera o envelhecimento de um jeito assustador, danificando o DNA e enfraquecendo as células tronco, que são nossos pedreiros regenerativos. Os compostos da hortelã-pimenta, como o ácido rosmarínico, foram estudados justamente para proteger e estabilizar a função dessas células tronco em ambientes extremos. Na prática, de quem tem o pé na terra, o que a gente faz é simples. Eu gosto de arrancar um tufo de hortelã na beira da cerca, amassar vigorosamente com as duas mãos até quebrar as fibras e liberar o óleo essencial puro. O cheiro penetra nas vias aéreas e desperta o pulmão imediatamente. Colocar isso para macerar na água fria durante a noite cria uma bebida que freia a degeneração celular de uma forma que um suco de caixinha jamais sonharia. Número 9. O tomilho. Esse pequeno arbusto aromático esconde uma fúria silenciosa. Na medicina de quintal, o tomilho é nosso desinfetante natural. A gente costuma cortar feixes grandes, amarrar com um barbante rústico e pendurar de cabeça para baixo nas vigas de madeira da cozinha para secar. O ar fica perfumado o ano inteiro. Acontece que o princípio ativo principal, o timol, se mostrou em pesquisas recentes um matador frio e calculista daquelas células senescentes que comentei antes, as tais células zumbis. O tomilho desativa o mecanismo que mantém essas células moribundas inflamando o corpo, permitindo que o sistema imune faça a varredura e jogue o lixo fora. Esfregar folhas secas de tomilho no frango caipira ou fazer um chá forte antes de dormir não é apenas tempero. É garantir que seu corpo durma limpo e livre de inflamação inútil. Número 10. Ashwagandha. A longevidade não gosta de pressa. O estresse crônico é o maior ladrão de juventude que existe. O cortisol alto destrói o colágeno da pele, derrete a massa muscular e apaga a memória. A ashwagandha, uma raiz adaptógena venerada pelos indianos, é o freio de mão perfeito para a correria. Ela não dopa você. Ela simplesmente abaixa a fervura do sangue, ensinando o seu corpo a lidar com o caos sem se deteriorar. Nós não encontramos isso no quintal brasileiro com tanta facilidade, mas cultivar as raízes ou trazê-las secas e poeirentas para ferver na água muda o jogo. O ritual ideal é colocar alguns pedaços de raiz dura em uma panelinha de ferro, cobrir com água e deixar no fogo baixo, aquele fogo manso de fim de tarde no fogão, a lenha, até o líquido reduzir pela metade. Misturo com um pouco de leite gordo tirado no dia, uma pitada de canela, e à noite se torna um templo de reconstrução celular profunda. Quando você para e analisa como essas plantas operam, percebe que não estamos lidando com ingredientes aleatórios. Elas têm alvos. Elas agem como tesouras podadoras, cortando o que precisa morrer, e como adubo,
fortalecendo a raiz do que precisa viver. Para ter saúde dura de roer, é preciso ter a coragem de eliminar as sobras. Esse é o princípio da limpeza de outono antes da primavera. Mas o processo não termina na limpeza. Quando a terra está limpa, ela precisa ser coberta para não perder a umidade e os nutrientes, com o sol escaldante. O nosso corpo humano age igualzinho. Nós temos mucosas, pele e membranas celulares que precisam ser espessas, úmidas e flexíveis para barrar doenças. No próximo estágio da nossa jornada pelas raízes, nós vamos olhar para aquelas sementes e raízes que criam uma verdadeira couraça de hidratação no seu organismo. É o fim da pele de papel, das articulações que rangem como porta velha e da secura que acompanha a mudança dos hormônios. A mudança das estações aqui no campo nos ensina uma lição brutal, mas muito honesta. Quando as folhas começam a cair e o vento frio do outono resseca a terra, ninguém fica no meio do pasto, gritando com o céu, tentando impedir o inverno de chegar. A gente se adapta, cortamos lenha, fechamos as frestas do galpão de madeira, preparamos conservas em grandes potes de vidro e protegemos as raízes da geada. Com o nosso corpo, o relógio biológico age da mesma forma. Nossos hormônios mudam de ritmo, a nossa pele afina rapidamente, nossas juntas perdem aquela graxa natural que permitia agachar e levantar sem esforço na juventude. E, infelizmente, a maioria das pessoas tenta combater esse inverno interno, espalhando produtos químicos e cosméticos sintéticos no rosto, como se pudessem colar folhas verdes numa árvore que já secou por dentro. Não funciona. Nós não lutamos contra o tempo com plásticos ou bisturis. Nós nutrimos a raiz para que a árvore continue forte, flexível e cheia de seiva grossa, mesmo na estação mais fria da vida. E para recuperar essa hidratação profunda, para devolver a água e a elasticidade aos tecidos secos e gastos, nós precisamos sujar as mãos com essas próximas 5 plantas. Número 11, a âmula, ou groselha indiana. Se você já teve a chance de colher uma âmula fresca do pé e dar uma mordida vigorosa, sabe muito bem do choque que estou falando. O suco explode na língua com uma acidez tão agressiva e adstringente que chega a repuxar as bochechas na hora. Mas é exatamente na força desse sabor que mora a mágica biológica. Essa frutinha redonda, verde e dura, carrega uma das maiores concentrações de vitamina C do planeta. Mas não se engane, não é aquela vitamina C de efervescente de farmácia que oxida e perde o efeito só de entrar em contato com a luz da cozinha. A âmula vem naturalmente blindada na sua própria armadura de polifenóis. Isso significa que o nutriente atravessa o seu estômago e chega intacto até a sua pele para fabricar o colágeno real. O colágeno é a argamassa do corpo. Sem ele, os tijolos caem. A pele vinca, os vasos sanguíneos se tornam frágeis. Na prática rústica e nas antigas tradições ayurvédicas, nós esmagamos a fruta fresca na tábua de madeira pesada. Misturamos o caldo azedo com uma colherada generosa de mel cru, tirado direto dos favos das nossas abelhas selvagens, e engolimos de uma vez. É um choque elétrico de renovação celular. Número 12, o Shatavari. O próprio nome antigo dessa raiz espessa e comprida já revela a sua força de sobrevivência. Aquela que possui 100 maridos. As parteiras do passado e as velhas curandeiras sabiam muito bem que quando as mulheres chegam na transição da menopausa, a fonte natural de estrogênio seca. O Shatavari é classificado na botânica ancestral como uma erva umedecedora. Ela é densamente carregada de fitoestrógenos que o corpo humano reconhece e encaixa nas células como se fossem os seus próprios hormônios perdidos. Em vez de usar adesivos de reposição hormonal de laboratório, as mulheres do campo buscavam a terra. A preparação física dessa raiz exige força braçal. Você pega a raiz fibrosa, muito ressecada pelo sol inclemente, joga no fundo de um pilão de pedra escavado à mão e bate. Bate com o socador até o suor pingar da testa e manchar a camisa.
A raiz vai cedendo, estalando, soltando uma poeira bege com cheiro de terra molhada até virar um pó fininho. Misturar uma colher pesada desse pó na água morna ou no leite recém-ordenhado ainda quente cria um tônico grosso. Ao beber, ele literalmente devolve a espessura para a pele fina de papel e restaura as mucosas de dentro para fora. Número 13, o alcaçuz. Essa é uma raiz rústica que todo trabalhador rural deveria carregar no fundo do bolso da calça. Eu gosto de puxar o canivete velho, cortar um pedaço estreito da casca dessa raiz fibrosa, colocar na boca e mastigar bem devagar. A madeira macerada pelos dentes solta um caldo grosso e doce. Um doce botânico diferente de qualquer açúcar, que escorre, revestindo a garganta seca e acalma a queimação do estômago na mesma hora. Mas por trás desse alívio no campo, o princípio ativo chamado glicirrizina está executando um trabalho monumental. Essa substância acorda o fígado e estimula a produção de glutationa, a mãe absoluta de todos os antioxidantes do nosso corpo. Além disso, o caldo do alcaçuz cicatriza as inflamações microscópicas nas paredes do intestino. Se o seu intestino está gasto e inflamado pelo estresse dos anos, você não absorve mais nada da comida. O alcaçuz conserta as paredes da sua fornalha interna, garantindo que o seu fogo digestivo consiga processar a vida. Número 14. A semente de prímula, mundialmente buscada pelo seu óleo denso. As flores amareladas dessa planta são poéticas. Elas só se abrem na luz baixa do entardecer. Porém, é nas sementes pretas e minúsculas que extraímos o verdadeiro soro da elasticidade celular. Quando prensadas a frio em engrenagens de metal, essas sementes liberam um óleo dourado riquíssimo em GLA, o ácido gama-linolênico. Esse ômega 6, raríssimo, é algo que o nosso corpo simplesmente desaprende a fabricar à medida que o cabelo fica branco. Sem o GLA, a pele perde a sua camada lipídica protetora, a umidade evapora para o vento e o rosto vira um pergaminho amassado. A prova física é inegável. Se você derramar 2 gotas grandes de um óleo de prímula não refinado nas palmas das mãos, daquelas mãos engrossadas e cheias de calos de tanto apertar o cabo da enxada, você vê o milagre botânico no mesmo segundo. A pele velha e sedenta bebe o óleo, como se fosse terra rachada, recebendo chuva forte de verão. As fissuras brancas suavizam, a aspereza cede. Tomar ou esfregar esse óleo é devolver manualmente o cimento biológico que as décadas roubaram de você. Número 15. A semente de linhaça. Tão comum nos sacos de lona das feiras, tão pequena e, ainda assim, uma gigante subestimada na guerra contra a idade. A sementinha marrom, de casca polida e dura, é um cofre trancado pela natureza, abarrotado de ômega 3 e lignanas protetoras do DNA. Mas a natureza fechou bem essa fechadura. Se você comer a semente inteira com pressa, ela atravessa o seu trato digestivo e sai do corpo intacta, sem deixar uma única gota de nutrição nas suas células. A sabedoria real está na força do preparo, a ação bruta de quebrar a barreira. Eu jogo um punhado farto de linhaça dentro do moedor de ferro de manivela, preso na mesa da cozinha, e giro o cabo de madeira com força. O ruído seco das sementes estalando e sendo esmagadas sob os dentes de metal é alto. Em poucos giros, a máquina cospe uma farinha marrom, pesada, úmida, que mancha os dedos de óleo essencial vivo. A oxidação ao contato com o ar é impiedosa e rápida, então não dá para guardar. Eu pego essa farinha úmida na mesma hora e amasso com as 2 mãos direto na massa grossa e pegajosa do nosso pão de fermentação natural. Quando o pão entra no forno, a lenha de barro e as brasas estalam no fundo. A casa é tomada pelo cheiro de trigo e castanhas assadas. Mastigar aquela fatia grossa de pão escuro não é apenas matar a fome, é colocar um escudo anti-inflamatório impenetrável ao redor do coração e das artérias. O envelhecimento natural é, em grande parte, o ressecamento do corpo. A árvore morta, completamente seca,
é estilhaçada pelo menor vento. O bambu verde, encharcado de água e flexível, verga até o chão e volta intacto. Essas sementes mucilaginosas, raízes ricas e olhos que acabamos de moer, devolvem essa seiva para as articulações. E agora, com o corpo desinflamado e bem lubrificado para suportar as pancadas dos anos, nós vamos pisar no terreno final. Vamos colher diretamente do solo as últimas 5 plantas que moldam o topo absoluto da sobrevivência orgânica, os alimentos fundamentais de um jardim primordial que tem a força exata para reescrever o código de desgaste do seu próprio sangue. Quando a tarde começa a cair sobre o telhado do galpão de ferramentas e o sol pinta as plantações de dourado, a gente percebe como a criação inteira funciona num ciclo perfeito de desgaste e recuperação. E as próximas 5 espécies que vou mostrar são a coroa de glória de um agricultor focado na verdadeira vitalidade. Elas não são simples temperos, são os pilares botânicos que seguram as artérias, protegem o sangue e prolongam os dias de qualquer pessoa disposta a respeitar o tempo da terra. Número 16. A árvore mais reverenciada da bacia do Mediterrâneo, a oliveira. A mesma oliveira selvagem, cujos galhos simbolizam a paz, a resistência e o resgate da humanidade depois das grandes águas. Nas antigas escrituras bíblicas, o jardim de Getsêmani era ladeado por essas árvores centenárias, retorcidas e resistentes às piores secas imagináveis. E o mais surpreendente é que a força de sobrevivência dessa madeira esconde o composto anti-idade mais reverenciado da Europa, a oleuropeína, encontrada não só nos frutos, mas massivamente dentro da folha espessa. Eu costumo separar os galhos finos da oliveira no fim da tarde. Com as mãos machucadas do campo, você puxa o galho contra os dedos e, num estalo seco, arranca todas as folhas duras de uma vez só. As folhas têm uma cor verde empoeirada de um lado e quase prateada do outro. Quebrar o maço no meio e jogá-lo numa panela de ferro, com água fervendo no fogão, a lenha transforma a cozinha num reduto de cura. A fumaça exala um perfume vegetal e amargo. Tomar essa infusão intensa age diretamente nos vasos do coração, relaxando as artérias endurecidas pelos anos, melhorando a pressão arterial e protegendo as veias contra o ataque impiedoso da oxidação e das placas. Número 17. A soja orgânica. Quando a gente fala de soja, muitos se assustam com as plantações transgênicas modificadas em laboratório. Mas nós estamos falando do alimento íntegro e antigo. O pé de soja original do campo dá pequenas vagens aveludadas, cheias de tufos, parecidos com pelos, que pinicam os braços na hora da colheita manual. Quando o verão aperta, colhemos as vagens no momento exato, antes de amarelarem, enquanto os grãos verdes estão tenros e explodindo de isoflavonas puras. Para uma mulher envelhecendo, onde o estrogênio foge do corpo, levando o viço da pele junto, essa vagem de soja é uma reposição estrutural direta vinda do solo da horta. As vagens gordinhas vão inteiras para um grande caldeirão de aço com água salgada borbulhando na fogueira de quintal. O vapor do edamame cheira a terra doce. E na hora de comer, com a mão mesmo, apertar a casca verde entre os dedos e fazer o feijão quente e salgado, saltar para dentro da boca, não é só gostoso. As isoflavonas, a genisteína, entram no organismo ativando e firmando imediatamente o colágeno, como um comando elétrico reerguendo as estruturas da pele que estavam desabando. Número 18. O cudizu, as raízes de trepadeira brava. Para muitos agricultores modernos apressados, a trepadeira do cudizu é um pesadelo sufocante, uma praga que toma cercas inteiras. Mas nas montanhas antigas do Oriente, o pensamento é outro. Aquilo que domina com força sobre a terra tem uma base invencível sob a terra. E a força colossal do kudizu contra o envelhecimento mora enterrada na escuridão. No cabo firme do enxadão, rasgar o barranco e bater na terra batida,
Até encontrar a raiz tuberosa principal do kudzu, exige fôlego. A raiz é grossa, parece lenha maciça e suja de argila. Nós picamos essa madeira com pancadas violentas de machado para transformar em pequenos lascões que mais tarde fervem num tacho de cobre no canto do terreiro, soltando a poeirarina concentrada no ar. E quando os idosos tomam aquele caldo com gosto de mato denso, ele desobstrui fisicamente os microvasos sanguíneos da cabeça. O fluxo de sangue volta a irrigar os confins escuros de um cérebro cansado. O esquecimento melhora, a tontura cessa. O que antes chamávamos de mato revela ser a verdadeira desobstrução das nossas veias enrijecidas. Número 19. A categoria mais importante do prato vivo, as folhas verdes escuras. Couve, espinafre, rúcula gigante. Nenhuma dieta de longevidade sobrevive no papel e não atinge o estômago, se você fugir da escuridão dos pigmentos verdes. Uma couve velha deixada de lado na geladeira, murchando nos cantos escuros de prateleiras plásticas de supermercado, já perdeu sua vida e seus telômeros não estão sendo salvos. Mas na roça ou às 5 da manhã, com o chão frio e o céu cinza, aquilo é o espetáculo dos folatos e da vitamina K em ação bruta. Eu abaixo ao lado do canteiro úmido, torço o talo grosso e crocante de uma couve crespa da altura do joelho e o barulho do estalo craque ressoa nítido no ar silencioso da chácara. Um talo carnudo, pingando de vida e seiva branca nas mãos, coberto pelas gotículas pesadas de neblina limpa da alvorada. Cortar folhas vibrantes carregadas de nitratos orgânicos e engolir tudo verde, crocante e vivo. O nitrato converte instantaneamente para óxido nítrico no corpo. Ele literalmente escancara, dilata todas as artérias, bombeando energia e reparando o seu DNA rasgado por dentro. É vida nova caindo em terreno velho, acordando as mitocôndrias. Não tem envelhecimento que suporte tanta vitalidade verde sendo forçada na sua corrente sanguínea com regularidade e constância inabalável. Por fim, no ápice do topo vermelho da longevidade, número 20. O pimentão vermelho orgânico e as forças dos carotenoides. O auge do tempo de sol, concentrado no tecido vegetal da planta. A natureza reserva a cor vermelha intensa apenas para aquilo que sobreviveu à maturidade máxima no pé. Ao morder essa polpa grossa e suculenta, você ingere uma carga massiva de capsantina e capsorubina. Esses pigmentos poderosos protegem as suas células contra os radicais livres como se fossem uma armadura de rubi. Eles agem como um filtro solar interno, impedindo que a radiação destrua as camadas mais profundas da sua pele. Eu retiro as sementes brancas, fatio o pimentão em tiras largas na mesa de madeira rústica e pesada. O som da crocância ao mastigar é o som da vida que se recusa a envelhecer antes do tempo. Agora você conhece as 20 plantas que têm o poder de reprogramar o seu destino biológico. A verdadeira fonte da juventude não está guardada em cofres ou laboratórios, mas espalhada pelo chão que você pisa. É uma escolha diária entre o sintético e o sagrado, entre o plástico e o solo vivo. Deixe essa sabedoria ancestral enraizar na sua casa, na sua mesa e principalmente no seu sangue. Lembre-se sempre, nós somos o que comemos, mas também somos o que temos a coragem de proteger. A natureza não tem pressa, mas ela nunca falha na sua promessa de renovação constante. Aqui no Raízes do Campo, a gente honra cada semente plantada e cada gota de suor derramada. Obrigado por caminhar comigo por esse jardim de cura, silêncio e resistência. Mantenha seus pés firmes na terra, sua mente limpa e o seu coração aberto para o que é real. Eu sou o agricultor do Raízes do Campo. Até a nossa próxima colheita.